Elias Ward puxou as rédeas com força quando viu um corpo caído na poeira vermelha. Era uma mulher Apache, alta. Seu corpo musculoso estava coberto de poeira e sangue seco. Marcas roxas de chicote cruzavam seus ombros e costas, e os pulsos ainda estavam amarrados com uma tira de couro, sinais claros de que havia sido amarrada. Sua respiração era fraca, e o peito subia e descia em movimentos curtos e irregulares. Elias saltou da cela e se ajoelhou ao lado dela. O calor subia do chão em ondas trêmulas. Mas mais fria ainda era a ideia que lhe passou pela mente. Isso podia ser uma armadilha. A tribo Apache já o havia advertido mais de uma vez para não se meter em seus assuntos. Ele pousou a mão no pescoço da mulher. O pulso era tão fraco que parecia prestes a desaparecer a qualquer momento. Se a deixasse ali, o sol a mataria em poucas horas. Cerrando os dentes, Elias puxou a faca do cinto e cortou as tiras de couro. Depois, a ergueu sobre os ombros. Ela era pesada, como carregar um saco cheio de grãos, mas ele aguentou o peso e a colocou atravessada sobre o lombo do cavalo. Maldição, murmurou, dando um chute nos estribos. O cavalo disparou, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O ar cheirava sangue, suor e areia quente. Elias não olhou para trás. Se alguém o estivesse observando, saberia de que lado ele havia escolhido ficar, e desta vez, não haveria volta. Elias Ward atravessou o portão de madeira rangente e correu para dentro da cabana. Deitou a mulher com cuidado sobre um cobertor velho, estendido ao lado da lareira, e apressou-se em acender o fogo. A luz amarela e trêmula dançava sobre seu rosto escurecido pelo sol e coberto de suor. Arrastou um balde de madeira e pegou o resto da água que ainda restava no tanque. Cada gole durante a estação seca valia ouro. Mesmo assim, Elias molhou um pano e limpou o sangue e a poeira do rosto dela. O pulso no pulso dela ainda era fraco, mas pelo menos estava viva. Elias nunca fora do tipo que se metia nos problemas dos outros. Alguns anos atrás, uma doença varreu aquelas terras e levou sua esposa e 2 filhos pequenos. Desde então, ele vivia como um fantasma, cuidando apenas da terra ressecada e do pequeno rebanho de gado. Mantinha-se longe da cidade, e ainda mais longe dos problemas que vinham com outras pessoas. Mas o que fizera naquela noite mudava tudo. A mulher diante dele, Takina, era diferente das outras Apaches que ele já tinha visto. Seu corpo era forte, com braços grossos e ombros largos, como o de uma guerreira. As marcas de chicote em suas costas contavam a história de um castigo brutal, provavelmente por ter traído alguma lei tribal. Elias sabia de uma coisa: se a tribo descobrisse que ele a havia acolhido, o marcariam como inimigo. Do lado de fora, a noite caía rápido. Ventos da pradaria varriam a areia pelas frestas das paredes, trazendo consigo o calor persistente do dia. Elias jogou mais lenha na lareira e se sentou ao lado de Takina. As chamas iluminavam seu rosto enrugado e queimado de sol, com olhos cinzentos, frios, mas profundos. Ele lhe ofereceu a última porção de água em uma tigela. Ela abriu os lábios devagar, bebeu lentamente e caiu novamente na inconsciência. Elias soltou um suspiro pesado e puxou o rifle, deixando-o ao alcance da mão. Encostou-se na parede de madeira, os olhos fixos na porta. Ele sabia exatamente que tipo de gente deixaria uma mulher morrer no deserto, e que eles poderiam voltar para terminar o serviço. E naquela noite, se voltassem, Elias Ward seria o homem parado na soleira da porta. O fogo se reduziu a um leito de brasas brilhantes. Elias cochilava na cadeira, o rifle sobre o colo. Um leve farfalhar o despertou. Takina. Ela se ergueu de repente, olhos escuros arregalados de pânico. Num instante, sua mão grande agarrou a pequena faca ao lado do fogão. O aço reluziu à luz do fogo. Elias não se moveu. Levantou as mãos devagar, a voz baixa e rouca. Se vai me apunhalar, faça direito. Mas se quer viver, largue a faca. Takina ofegava, o suor escorrendo pela testa. Olhou ao redor da cabana, pequena, velha, mas não uma prisão. Depois para o homem à sua frente, alto, magro, barba por fazer, olhar firme e frio. Ela hesitou. Elias manteve o tom calmo. Fui eu quem cortou suas amarras. Se quiser ir embora, a porta está aberta. Mas lá fora não há nada, só areia quente e abutres. A faca tremeu na mão dela. Após um longo silêncio, ela soltou o ar e deixou a lâmina cair no chão.
Seu corpo poderoso desabou como uma árvore cortada. Elias deu um passo frente, pegou a faca e lhe estendeu a tigela com o resto da água. Beba. Você precisa mais do que eu. Takina pegou a tigela e bebeu em goles lentos, sem tirar os olhos de Elias, como se tentasse descobrir se aquilo era uma armadilha. Sem dizer nada, Elias saiu para o alpendre e sentou-se nos degraus, o rifle sob o colo. Takina inclinou a cabeça, observando pela porta. À luz do luar, a silhueta do homem parecia feita de pedra. O único movimento era a fumaça fina que subia do cigarro em seus lábios. Durante toda a noite, Takina não dormiu. Cada vez que os pesadelos vinham, ela abria os olhos e via Elias ali, imóvel, mas presente. E algo estranho começou a brotar dentro dela, algo que acreditava morto havia muito tempo, a sensação de segurança. Quando o céu começou a clarear, Elias não havia se movido. Apenas virou a cabeça e falou em voz baixa. Se quiser ficar até recuperar as forças, pode. Se quiser ir, não vou impedir. A escolha é sua. Takina o fitou por um instante, depois desviou o olhar. Não disse nada, mas apertou o cobertor contra o peito. Essa foi sua resposta. O sol nasceu, derramando luz sobre o telhado gasto da cabana. Takina já conseguia ficar de pé sozinha. Saiu para o quintal, o ombro ainda mal enfaixado, mas o olhar firme. Elias consertava um pedaço quebrado da cerca, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos. Está mais forte, disse em tom neutro. Se quiser comer, há um lugar para buscar água atrás do curral. Takina não respondeu, mas logo pegou um balde de madeira e foi até o tanque. Seus braços musculosos se moviam sob a pele queimada de sol ao puxar a corda. Elias lançou-lhe um olhar. Alguém que quase morrera na noite anterior já estava de pé e trabalhando. Isso o surpreendeu. Naquele dia, Takina quase não falou. Apenas seguiu Elias em silêncio, observando como ele remendava a cerca e misturava barro para reparar as paredes. Quando a tarde caiu e Elias finalmente fez uma pausa, ela se aproximou, pegou o martelo e terminou de cravar os últimos pregos. Elias ficou parado por um momento, depois assentiu em silêncio, deixando-a continuar. Naquela noite, pela primeira vez, Takina acendeu o fogo da cozinha sem que ele pedisse. Preparou um simples ensopado de coelho e o colocou diante de Elias, sem dizer palavra. Ele olhou para a tigela, depois para ela. Um leve aceno foi todo o agradecimento que deu. Nos dias que se seguiram, a cabana já não era tão silenciosa. O som de martelos, pás e madeira batendo enchia o ar. Elias cavou um novo poço de água. Takina carregava pedras para bloquear o vento. Sua força era tanta que, numa única tarde, refez um trecho inteiro da cerca. Numa dessas tardes, quando a luz do sol já minguava, os dois sentaram-se na varanda da frente. Elias acendeu um cigarro e Takina aparava um pequeno canivete com um facão. Pela primeira vez, ela falou. Por que você me salvou? Elias fitou os campos rachados e secos. Porque eu não suportaria ver alguém abandonado lá fora. Já vi morte demais. Takina ficou em silêncio. Após um instante, assentiu. Uma resposta simples, mas algo dentro dela parecia desenroscar-se e afrouxar. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava pelo velho telhado, Takina não mais se revirou. Pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente. Lá fora, ao redor da cabana, os passos lentos e constantes de Elias circulavam a propriedade. Obrigado por estar aqui. Esta frase pode ser adaptada conforme a voz do narrador, se for necessário. Se esta história lhe trouxe à mente entardeceres empoeirados e o eco de cascos no peito, inscreva-se no meu canal para que, a cada dia, possamos sentar juntos de novo e eu lhe contar outra história do Velho Oeste. Naquela tarde, o céu ganhou de repente um tom dourado e cortante. Elias apertava as rédeas do seu cavalo velho quando o som de cascos ecoou à distância. Ele ergueu a cabeça. No horizonte, uma trilha de poeira ia ficando maior. Visitantes não convidados. Elias murmurou, agarrando a Winchester encostada na varanda. Takina ouviu o som e saiu para fora. Ao ver os cavaleiros, ficou imóvel. 3 guerreiros Apache montavam em direção à entrada do rancho. Os rostos pintados para a guerra, os olhos frios como gelo. O que vinha à frente cutucou o cavalo para frente e falou com voz profunda e plana. Nossa mulher está aqui. Entregue-a. Takina recuou um passo,
a mão instintivamente agarrando o pequeno faca à cintura. Elias avançou, colocando-se entre a porta da cabana e os cavaleiros, o rifle firme nas mãos. Ela está ferida. Tem o direito de ficar aqui até sarar. Outro guerreiro rosnou, a voz elevando-se. Ela foi expulsada pela tribo. Não tem direito de viver nesta terra. Se a acolher, será nosso inimigo. Elias não baixou a arma. Seus olhos cinzentos eram aço frio. Se querem matar alguém, vão ter que passar por mim primeiro. O silêncio que se seguiu foi tenso como um arco esticado. O vento levantou poeira vermelha que rodopiou em torno dos cascos. Por trás de Elias, Takina o observava, o rosto calmo, mas os ombros tensos, pronta para disparar ao primeiro movimento em falso. Finalmente, o guerreiro à frente baixou a lança, o olhar ardendo de fúria. Voltaremos. Da próxima vez, não viremos sozinhos. Eles puxaram as rédeas e galoparam, deixando um rastro de poeira e um silêncio sufocante no quintal. Takina apertou a faca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Elias voltou-se para ela. O fogo ainda brilha nos olhos deles. Disse baixinho. Voltarão com mais. Se ainda quiser ficar, teremos de nos preparar. Completou ele. Takina assentiu. Agora seus olhos brilhavam com outro tipo de fogo. Não era medo, mas uma vontade ardente de sobreviver. Naquela noite, Elias acendeu a lanterna e puxou cada cartucho e cada velho saco de areia do galpão. Takina ficou ao seu lado, mangas arregaçadas, ajudando a barricadar as janelas e a erguer defesas no quintal. Pela primeira vez desde que chegará ali, ela já não era apenas uma refugiada. Escolhera ficar e lutar ao lado dele para a batalha que vinha. 3 dias depois, antes do sol se pôr por completo, a poeira vermelha começou a subir no horizonte. Elias estava na varanda, a Winchester na mão. Takina prendera o cabelo, empunhando uma lança e uma faca. Sua postura era a de uma guerreira pronta para o combate. O som de cascos aumentou até que quase 20 cavaleiros apaches surgiram, cercando o rancho em um círculo apertado. O ar enchia-se do cheiro de suor de cavalo e couro curtido. Os guerreiros permaneceram em silêncio, exceto pelos fortes bufos dos animais. Um ancião deu um passo à frente. Era velho, com longos cabelos prateados e um manto de pele de veado sobre os ombros. O rosto era severo como pedra. Olhou para Elias e depois para Takina, que permanecia ereta atrás dele. Ela foi expulsa. Pertence ao pó. Por que aguardas? Elias não abaixou o rifle. Porque ela ainda está viva e tem o direito de escolher. Um murmúrio percorreu o círculo. Um jovem guerreiro bradou. Ela desonrou a tribo. Não pode viver. Takina deu um passo à frente, a voz trovejante. Eu não desonrei ninguém. Fui punida por não ter filhos, mas isso não é crime. O silêncio espalhou-se como onda. Os guerreiros trocaram olhares, a chama em seus olhos ainda queimava. O ancião voltou o olhar para Takina. Escolheu viver aqui sob o teto de um homem branco. Isso significa cortar todos os laços com a tribo. Takina apertou o cabo da lança e assentiu. Eu escolho viver aqui. O ancião ficou em silêncio por um longo momento. Depois ergueu a mão. Partiremos esta noite, mas ao amanhecer voltarei com o conselho de anciãos. Se ainda estiver aqui, não será mais filha da tribo. E você, disse, olhando para Elias, arcará com as consequências. Ele virou o cavalo, e todo o grupo seguiu, os cascos trovejando enquanto a poeira vermelha rodopiava pela linha da cerca. Assim que desapareceram do campo de visão, Elias baixou o rifle. Takina ainda estava firme, o peito subindo e descendo com cada respiração. Elias olhou para ela, voz baixa. Até de manhã, tudo mudará. Tem certeza? Ele perguntou. Takina encontrou seus olhos, o olhar em chamas. Já morri uma vez lá fora. Não vou morrer de novo. Elias assentiu, apertando mais firme o punho no rifle. A noite que se aproximava seria longa, e, quando o sol nascesse, aquele rancho poderia se tornar um campo de batalha. Ao amanhecer do dia seguinte, o céu tingiu-se de um bronze profundo e queimado. Elias já estava de pé muito antes do canto do galo. Ficava na varanda, o rifle completamente carregado. Dentro da cabana, Takina ajustava a faixa no ombro, os olhos frios e afiados como aço. Um som de trompa ecoou ao longe, baixo e trovejante como uma tempestade. Então,
os cavaleiros apareceram. Não era um pequeno grupo desta vez, mas todo o conselho de anciãos e sua escolta. Pelo menos 50 pessoas cercaram o rancho em um círculo fechado. Um caminho se abriu diante do portão. O ancião de cabelos prateados avançou a cavalo. Atrás dele vinham duas mulheres idosas, os cabelos escuros salpicados de grisalho, membros do conselho matriarcal. Eram elas que tinham o poder de decidir o destino de Takina. Takina saiu da cabana, erguendo-se firme. A luz da manhã revelou as cicatrizes em sua pele escura, marcas ainda recentes de chicotes que não haviam cicatrizado por completo. Ela não se colocava mais atrás de Elias. Agora, estava ao lado dele, ombro a ombro. Uma das mulheres anciãs falou: Takina, filha da tribo, hoje te perguntamos pela última vez. Escolhes retornar e enfrentar o julgamento, ou segues pelo caminho do exílio permanente? Takina respirou fundo. O vento da manhã soprou, agitando seus cabelos como uma tempestade viva. Não voltarei, disse com clareza. Escolho a vida. A vida sob meus próprios termos, não sob uma sentença injusta. Um murmúrio percorreu o círculo. Alguns guerreiros apertaram mais forte as lanças, outros baixaram a cabeça, em silêncio, aceitando o que ouviram. A outra mulher anciã assentiu lentamente. A partir deste dia, teu nome é riscado da linhagem. Já não és filha da tribo. Teu corpo não será sepultado em solo ancestral. Fez uma pausa, e continuou. Mas, também a partir de hoje, a tribo não te caçará mais. O velho chefe voltou o olhar para Elias, os olhos afiados como lâminas. A abrigaste. Isso significa que o destino dela agora está ligado ao teu. Se o sangue dela for derramado por causa dessa escolha, esse sangue também manchará tuas mãos. Elias não desviou o olhar. Entendo, respondeu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então o ancião ergueu a mão. Um a um, os guerreiros viraram seus cavalos e se retiraram do círculo. Só quando o som dos cascos desapareceu, Takina finalmente expirou o ar que prendia. Seus ombros largos tremiam, mas seus olhos ardiam com um fogo novo. Elias a observou por um longo momento e, enfim, assentiu devagar. Você acabou de escolher uma nova vida, disse ele. Takina respondeu em voz baixa, rouca, porém orgulhosa. Não, escolhi a mim mesma. Naquela tarde, o céu escureceu de repente, como se a noite tivesse caído sem aviso. Depois de semanas de seca, as primeiras gotas de chuva caíram sobre o telhado empoeirado da cabana. O cheiro de terra molhada encheu o ar, como se toda a pradaria soltasse um suspiro cansado e profundo. Elias estava na varanda, a chuva atravessando a camisa. Observava os campos rachados amolecendo sob a água que caía. Takina saiu atrás dele, os cabelos soltos ao vento, a chuva brilhando em seus braços musculosos. A tempestade veio depressa, murmurou Elias, a voz áspera. Takina não respondeu. Desceu os degraus da varanda e ergueu o rosto para o céu, de olhos fechados. A chuva misturava-se ao pó e ao sangue seco em sua pele, lavando o que restava de seu passado. Elias a observou por um longo tempo. Já não via diante de si a mulher abandonada que encontrara no deserto, mas uma guerreira, um ser humano livre. Quando a chuva começou a amainar, Elias desceu e ficou ao lado dela. Os dois permaneceram em silêncio, ouvindo apenas o som constante das gotas batendo na terra. Você pode ir embora, disse ele, por fim, com voz baixa. Eles não vão mais te caçar. A estrada ao sul ainda leva até a cidade. Takina se virou para ele, o olhar calmo, porém profundo. E é isso que você quer? Que eu vá embora? Elias permaneceu em silêncio. A chuva escorria por seu rosto queimado de sol. Por fim, balançou a cabeça. Não. Acho que este rancho já não é grande o bastante para um homem só. Um leve sorriso cruzou os lábios de Takina, o primeiro sorriso verdadeiro desde o dia em que ele a salvara. Naquela tarde inteira, trabalharam lado a lado, limpando o pátio, revolvendo a terra e consertando a cerca. Takina carregava os troncos mais pesados, Elias fincava os postes. Quando o sol voltou a romper as nuvens, o rancho parecia diferente, mais forte, mais limpo, e cheio do perfume da terra nova. Quando a noite chegou, Elias acendeu uma fogueira no quintal. Sentaram-se diante das chamas, observando as faíscas subirem para o céu escuro. Pela primeira vez em anos, Elias não se sentia sozinho.
Taquina colocou a lança no chão, uma promessa silenciosa. Elias acendeu um cigarro e sorriu de leve. Amanhã, construímos um novo curral. Taquina sentiu, o rosto iluminado pelo fogo, forte, mas sereno. Na quietude da noite, a chuva havia parado. Tudo que restava era o cheiro de terra molhada e a sensação de que algo novo havia começado. Às vezes, não podemos escolher onde nascemos. Mas podemos escolher onde decidimos permanecer. E, às vezes, escolher permanecer ao lado de alguém é o mesmo que desafiar o mundo inteiro. Porque, naquele exato instante, quando duas almas perdidas decidem não se afastar, nasce um verdadeiro lar. Não feito apenas de madeira e pregos, mas de coragem e confiança. Obrigado por ouvir. Espero, do fundo do coração, que você permaneça feliz e com saúde. Amo todos vocês, meu querido público de Segredos do Faroeste. Conte-me o que achou desta história, deixe um comentário abaixo, digite o número 1 se gostou, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes do Velho Oeste.